Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. Estou aqui com o Valdo Marques, o prazer receber o senhor. Prazer, todo meu. Meteorologista, professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Valdo, a gente vai mostrar agora aquele mapa para a gente entender o que está acontecendo com o furacão nesse momento, né? Um furacão que chegou no extremo sul dos Estados Unidos hoje pela manhã. O olho do furacão está ali na ilha de Key. Não, Key é ilha mesmo. Está ali em Key West. Tem um arquipélago ali. Arquipélago de Keys, né? De Keys, exatamente. Mas a gente vê, o olho está ali, mas olha a dimensão, são quase 700 quilômetros ali de diâmetro, o bicho é grande, grande demais. Qual o risco que toda essa região da Flórida está correndo? O que o senhor pode falar para a gente sobre esse furacão? Pois é, na atualidade, quer dizer, como que ele está atingindo a Flórida é muito interessante, porque esperava-se que ele viesse pela costa leste. Exato. Entretanto, quando ele passou por Cuba, ele sofreu uma alteração, quer dizer, ao tocar o continente ali de Cuba, que é uma ilha muito grande, né? Ele foi guindado um pouco para oeste. Para né? oeste. Exatamente. E aí, então, como eles estavam muito preparados para esperar o furacão no leste, ele veio de oeste, o tempo de preparação foi curto, porque eles já estavam preparados, mas não com tanta intensidade como estavam preparando no leste. Né? Isso causou toda uma comoção nos Estados Unidos, um país evidentemente muito preparado para o fenômeno do furacão, mas como o senhor disse, no momento que ele foi mais para oeste, a cidade de Tampa, por exemplo, entrou em desespero, que é uma cidade que não está acostumada ao furacão dessa magnitude, é um furacão muito forte. Quando a gente fala que desceu de categoria 4 para 3, continuamos falando aí de ventos de até 195 km por hora, né? As orientações permanecem, né, professor? Permanecem, porque além de você ter esses ventos fortes que classificam o furacão, você tem também, você vê que ele está bem próximo à costa, tem uma agitação marítima ali muito forte. O olho do furacão bem próximo à costa dá uma agitação marítima fortíssima. Ondas muito, muito grandes, até de 6 metros de altura, e uma precipitação intensa, né, que é também a outra consequência do furacão. Porque o furacão, se eu não me engano, quando ele está passando, o olho do furacão está ali ainda sobre as águas, e justamente por estar sobre as águas, ele vai se alimentando daquele aguaceiro. Então, não é à toa que quando chega à costa, as cidades da costa, as cidades ali logo no litoral, são muito atingidas, né? Porque ele puxa aquela água e devolve, né? É evidente. Quando ele passa pelo mar, o mar é uma fonte de água e de energia para ele, né? Então, ele se realimenta. Ele pode, às vezes, diminuir de categoria e, logo em seguida, voltar à categoria superior em função da sua intensificação pela água, pela temperatura da água, pelo calor e pelo próprio vento que vai induzindo esta mudança. Mas, como você disse, categoria 3 ainda é muito forte ali, dependendo de onde ele passar, ele vai causar muito estrago. Né? Tanto que as 3 mortes registradas até agora nos Estados Unidos foram de 3 pessoas que saíram de casa, resolveram tentar pegar um carro, o que era absolutamente contraindicado. A gente viu a Sandra Coutinho comentar mais cedo que, além do furacão, eles começaram agora em Miami, em imediações, receberem alertas de tornado. Isso é comum, além do furacão, vir um tornado? Isso faz parte do mesmo cenário, do mesmo ambiente, não? Faz parte. E, inclusive, é interessante que o tornado pode ocorrer ali do lado leste da Flórida, porque você com os ventos girando desta maneira e também o contraste entre continente e mar pode causar um gradiente térmico ali que provoque um tornado forte, quer dizer, como se fosse um grande rodamoinho, né? Naquele sentido. E é interessante notar que você vê a circulação aí é anticiclônica, né? O furacão. Aqui no hemisfério sul, nosso, os furacões ou os ciclones são horário, no sentido horário. Isso aí é anti-horário. Anti-horário. Me chamou a atenção, a gente está acompanhando, não sei qual é o grau de normalidade disso,
3 furacões ativos ao mesmo tempo ali sobre o oceano. A gente tem o José, tem a Kátia, tem o Irma. Isso é normal? A gente está vivendo uma... É muito raro, mas já ocorreram Sim. no passado essas situações. Mas aí o que acontece? Não se falou mais do José. A velocidade do vento depende principalmente da diferença de pressão entre uma área e outra. A área onde está o centro do furacão é pressão muito baixa. E a pressão lá de fora, pressão alta. Então, ela induz esse movimento. Quer dizer, toda vez que você tem entre um centro de alta e um centro de baixa, o vento vem em direção ao centro de baixa naquela... E, aliás, por causa disso, né, dizem que a Alta das Bermudas, que é um centro de alta conhecido lá do Atlântico Norte, estava muito intensificado agora nessa época. E isso, então, fortaleceu o furacão Irma enquanto ele estava mais aqui na... A gente vai lembrar todo o caminho que o furacão Irma percorreu e a destruição que deixou no Caribe antes de seguir para a Flórida, nos Estados Unidos. O Irma começou como uma tempestade categoria 2 no Oceano Atlântico no último dia 2. As águas quentes e a umidade da região deram força à tempestade, que virou um furacão, então, de nível 3. Entre os dias 2 e 5, o Irma atingiu o nível 5, que é o mais alto possível, com ventos aí superando 295 quilômetros por hora. No dia 6, avançou em direção às ilhas do Caribe e, olha, 95% da ilha de Saint Martin foram destruídos. O Irma também devastou Saint Barts, né, que é um território dividido entre França e Holanda, devastou as Ilhas Virgens Britânicas e as dos Estados Unidos, além de Antígua e Barbuda, onde mais da metade da população ficou desabrigada. Passou também pela costa norte da República Dominicana, Haiti e Cuba. Vocês veem aí. E na sexta-feira caiu para a categoria 4, com ventos atingindo até 250 quilômetros por hora. Na madrugada de sábado, bateu em Cuba como categoria 5. Você vê que ele se alimenta e volta mais forte. Depois de passar pelo solo cubano, o Irma caiu para a categoria 3, com ventos de até 200 quilômetros por hora. O furacão deixou a ilha no início da noite, seguiu em direção aos Estados Unidos, ganhou força, passou da categoria 3 para 4 e agora há pouco voltou para 3. Já estamos com a queridíssima Carol Cimente, ela está com a gente desde manhã, acompanhei a Carol junto com a Sandra Coutinho de manhã, falando ainda da rua ali da entrada de uma garagem, mas agora não tem jeito, está fortíssimo aí, a gente pode ver a força dos ventos. Carol, o que você conta da situação, aonde você está, aí em Miami e no restante da Flórida? Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde a todos. Olha, vou ser bem sincera com vocês, ainda estou com a respiração ofegante, porque vou resumir a situação da nossa equipe, de como a gente está conseguindo trabalhar nesse momento, já que a gente está num hotel que claramente está sem energia elétrica, assim como outras, se não me engano, 2 milhões e 300 mil pessoas atualmente no estado da Flórida. A previsão era que 3 milhões, 4 milhões de residências ficassem sem energia elétrica durante a passagem do furacão Irma pela Flórida. Então, tá dentro do previsto, né? Mas é complicado para quem trabalha com televisão trabalhar sem energia elétrica. Então, a gente corre para onde está o nosso carro, para tentar carregar os nossos equipamentos, telefone, para poder ter comunicação com vocês. E depois tem que subir os andares a pé, né? Porque não tem elevador funcionando sem energia elétrica. Então, dificulta o trabalho de todo mundo. Claro, quem não está trabalhando, quem está aqui só se protegendo da passagem desse furacão, é um dia muito tenso, né? A gente está vendo o furacão passar pela janela, preocupado se o carro não vai ser inundado com a subida de água, preocupado se o hotel realmente vai resistir, e resiste. O hotel à prova de furacão está realmente comprovado que por esse furacão vai passar intacto. E também sem energia, então não pode ver televisão, a bateria do celular já vai acabando, todo mundo lá fica no lobby do hotel, o ar-condicionado já não funciona. Vocês podem ver que eu também estou suada, porque o clima na Flórida, apesar de ter ficado quase 10 graus menos quente hoje comparado a ontem, claro que ainda está quente, muito úmido com toda essa chuva. Então, isso mostra um pouco o quanto
o furacão atrapalha a vida. E a gente está falando do furacão aqui em Miami, né? Que, como vocês estavam falando, o furacão Irma mudou completamente de rota, foi para o oeste do estado da Flórida. Então, o que a gente está vendo aqui é um grau muito menos forte, muito menos potente do que está acontecendo lá do outro lado do estado, né? E aí, as informações que nós temos é que esse furacão, vocês certamente já falaram sobre isso, ele caiu para a categoria 2, essa é uma excelente notícia, principalmente para as cidades que ainda vão receber a passagem do olho desse furacão. Eu estou falando de Tampa, que é a cidade mais populosa no oeste do estado da Flórida e que estava prevendo um desastre nas últimas 12 horas, quando ficou claro, cravado, que o olho passaria por ela, estava prevendo aí um grande desastre. No fim, o furacão foi praticamente, o olho do furacão se moveu praticamente todo para o mar e depois voltou um pouco para o território na previsão, né, dos meteorologistas americanos. Fez aí uma entrada em terra, o que eles chamam de landfall, fez esse landfall em Marco Island. E aí é importante a gente dizer que, apesar de Marco Island não ser muito populosa normalmente, é uma cidade de muitas pessoas, de centenas de milhares de pessoas aposentadas, enfim, uma cidade muito pacata, tem ilhas, né, e tem várias marinas. Ali se sabe que todo lado, na verdade, oeste da Flórida estava preparado para a chegada do furacão, mas teve que correr aí. Mais pessoas, muito mais pessoas, procuraram abrigos ontem, né, no último dia, porque com essa mudança de trajeto. Então, o medo é que em Marco Island, ou Ilha Marco, nem tantas pessoas tenham se protegido o suficiente para um landfall, para a entrada de um furacão. Quando chegou lá era categoria 3, um furacão muito potente, muito importante. Claro que nada se compara à devastação que esse furacão causou em Key West, que foi onde ele chegou nos Estados Unidos em primeiro lugar na manhã de hoje, né? no início da manhã de hoje. Lá, a devastação é tanta que a informação que nós temos é que tudo está embaixo d'água. Maria. Agradeço demais aí a participação da Carol e sempre lembrando que já foram confirmadas 3 mortes no estado da Flórida. Aparentemente, essas 3 pessoas saíram de suas casas, saíram de seus prédios, pegaram um carro. Uma delas era uma policial que tinha ido pegar mantimentos. Então, evidentemente, as orientações são para que qualquer pessoa que esteja perto daquele local do sul da Flórida que não saia de casa, evidentemente. Agradeço muito a Carol.